A oposição ao Lula hoje, ela está na imprensa. É a oposição mais organizada que o Lula tem. E nem cada um fale o que quiser, mas o fato é que é. Claro. Entendeu? Oposição. Ciro... Não, imagina, andou falando bosta de novo. Falou, com devida vênia, Ciro, outra vez, enfim. O que ele falou? Incontinência. Não, de novo, falando da questão do centrão, da roubalheira, não sei o que, como se o Lula não tivesse acordo. É monotemático, assim como a imprensa também está monotemática com a questão da Venezuela, do ditador, o que não significa que o Lula não tenha falado besteiras e coisas que poderiam ser evitadas. Tem. Eu escrevi sobre a relativização eu escrevi um balanço dos 6 meses, escrevi no UOL e também fiz no meu podcast. Eu sei que nisso vocês discordam um pouco, né? Não, eu acho que assim... Podemos abordar isso. Eu acho que podemos falar de Venezuela. Eu acho assim, eu acho que o Lula, até agora, ele errou muito pouco, quase nada. Concordo. Inclusive no que diz respeito à Rússia. Eu não acho que ele está errado. Eu li esse texto dele. Eu não acho. O que eu acho, assim, em relação à Venezuela, em relação à Nicarágua, e podemos até voltar daqui a pouco, mas assim, eu acho, se você não tem como dizer a coisa certa, então não diga a coisa errada, diga simplesmente não tenho nada com isso. Veja, a minha contribuição aqui, política institucional, Vilela, não é divã, você entende? Existe a integralidade da questão e existe aquilo que te convém dizer. No xadrez, a gente diz assim, você pode adotar esse movimento? Posso. Te convém adotar esse movimento? Existe uma diferença, um universo de diferença entre as duas coisas. Então, veja, eu posso argumentar que democracia é um conceito relativo? Depende. Nesse momento, a meu ver, me parece que não te convém fazer isso. Sobretudo porque a gente vem de um momento muito agudo no qual a gente teve que defender a democracia brasileira. E vem da condenação de um cara no TSE, justamente porque desrespeitou a democracia. Seguinte, é uma burrice. Exato. Então, por todo esse contexto... Exato. Agora, você também nunca vai ver o termo, por exemplo, ditador, ser associado a lideranças estadunidenses. E o Trump pode dizer que ele gostaria que se ele tivesse sido reeleito, ele invadiria a Venezuela para tomar o petróleo, e você não vai ver a mídia ocidental atrelando o termo ditador ao nome do Donald Trump. Porque ditador cola um alvo nas suas costas no Ocidente. Significa que você pode sofrer todo tipo de sanção em nome da lei. Então, é verdade que existe todo um regime de exceção na Venezuela? A meu ver, é verdade. Seria ingenuidade negar isso. Mas porque boa parte da esquerda argumenta que não existem eleições periódicas, o Maduro foi eleito com 60 e tantos %. Sim, mas a gente sabe... O Lula falou isso também. Exato. Mas existem observadores internacionais que são os mesmos que validam o nosso pleito e que nessa ocasião, por exemplo, que o Reinaldo e eu te dissemos que ele convoca os embaixadores para desacreditar o nosso sistema, ele diz, eu não sei o que esses observadores internacionais vêm fazer no Brasil. Porque aqui não tem absolutamente nada para ser visto, o sistema não é confiável, Então, a gente não pode incorrer nessa questão de utilizar 2 pesos e 2 medidas, porque esses mesmos observadores, mas eles são ocidentais em ampla medida, tudo isso também é verdade. Mas dizem que não existe retidão e lisura no processo venezuelano e que existe todo um regime de cerceamento no que diz respeito a liberdades individuais, a liberdade de imprensa, etc. e tal. Então, é um regime complicadíssimo. Agora, também é complicadíssimo na medida em que você não vai ver a mídia ocidental explorando como o cara que demonstrou, um jornalista seríssimo, diga-se de passagem, que demonstrou que os Estados Unidos utilizavam um helicóptero Apache no Médio Oriente para estraçalhar criancinhas que estavam com vestidinhos amarelos e está preso até hoje no processo de ser deportado para os Estados Unidos, que é o Julian Assange. Você entende o que eu tô te dizendo? Sim. A questão é muito mais ampla. Ninguém é santo e todo regime tem o seu problema. Mas na sua opinião, não tem por que o Lula ficar... Em absoluto. Botando pra fora... Não, isso é um erro crasso. Só atrapalha ele. É por isso que eu comecei dizendo, não é divã, cara. E essa questão do... Divã que você fala porque ele tá meio que falando coisas que ele tá pensando, mas... Como presidente, se ele fosse presidente, ele poderia falar. Deixa eu dizer uma coisa, o César tá certo, ninguém diz assim, o ditador da Arábia Saudita, Bin Salman, diz pronto, esquartejou o Jamal Khashoggi. Isso. O príncipe da Arábia Saudita, esse que presenteou, aliás, ótimo Bolsonaro, exemplo. Ele tem esse cuidado. Esse que presenteou o Bolsonaro com um monte de diamantes. Tá. Né? Ninguém diz, o ditador, ele é um fascínio, né?
Em todos os aspectos que você queira. Você não chamou de ditador, não sei o quê. A Arábia Saudita hoje massacra crianças no Iêmen. A guerra mais cruel que tem hoje é a que tem no Iêmen. A Arábia Saudita está lá com armas americanas e o apoio dos Estados Unidos massacrando as crianças no Iêmen sob pretexto de combater terrorismo. Tem terrorista lá? Tem. Mas só que você está matando um monte de civis junto. Então, assim, e essa guerra não importa. Importa a guerra da Ucrânia. Então, tudo isso é verdade. Agora, quando a gente traz aqui para o nosso contexto... Para a nossa realidade. Para a nossa realidade e para o que interessa ao Brasil... Quando o Lula vai lá para a Rádio Gaúcha e diz, porque veja, a democracia é um conceito relativo, ela é relativa no seguinte sentido. Tem democracia que é parlamentarista, presidencialista, não sei o quê, tem aquela maluquice do sistema americano, que é um distritão, cada estado é um distritão. E, enfim, loucura, dessa vez até aconteceu do cara ganhar a eleição no número e também ganhar no coisa, mas já aconteceu de ganhar no número e perder no colégio. Mas ainda é democracia, o povo participa, tem alternância de poder. Agora, sabe o que não é relativo? O que não é relativo é o seguinte... Um regime em que a oposição pode se organizar livremente, tendo uma Constituição democrática, em que há imprensa livre, esse regime é democrático. Se você não tem imprensa livre, e se a oposição não pode se organizar livremente, democrático ele não é, não tem nada de relativo nisso. Concordo, e, portanto, a Venezuela é uma ditadura, a Nicarágua é uma ditadura. E eu não quero, César, que o Lula fale assim, é uma ditadura, vamos acabar com essa ditadura. Não tem que falar. Que nem o Lula falou assim, vou ajudar a soltar lá o bispo. O bispo foi preso de novo, né, diga-se de passagem. Foi solto e preso imediatamente. Se o Lula puder ajudar a soltar alguém, aplaudo, que ajude. Agora, atenção, ele está ajudando a soltar num regime fascinoroso. Aquele casal que governa a Nicarágua, com a devida vênia, é tão psicopata quanto o príncipe da Arábia Saudita. Com a diferença que eles matam nicaragüenses. E matam o seu próprio povo. O príncipe da Arábia Saudita está matando gente no Iêmen. Entende? Assim, então não dá para o Lula entrar nessa. Acho que é um ranço que tem de uma esquerda que precisa, nesse particular, um pedaço, se modernizar e dizer, olha, não foram os Estados Unidos que inventaram a ditadura nicaragüense. Não foram os Estados Unidos que inventaram a ditadura venezuelana. Foi um processo de degeneração interna, por mais que os Estados Unidos possam não ajudar. Posso não colaborar. Eu acho que o excesso de sanções... Olha aqui, César, se sanção ajudasse, sanção só pune pobre. Sanção não pune elite das ditaduras, pune os pobres. De boa. É uma merda você ter sanção. Agora, o Lula não tem que... Se o Lula não tiver como falar assim, eu vou ajudar a fazer uma democracia, e eu não acho que ele deva fazer isso, porque se meter num enrosco... Então, pelo menos, não diga coisas ambíguas. Por exemplo, o maior erro que o Lula cometeu em 6 meses, a meu ver, num governo que coleciona 90% de coisas certas, o Lula está mudando a história do Brasil de uma maneira com 6 meses, e eu acho que a imprensa não está vendo. O marco fiscal muda a questão dos gastos públicos. Está longe de ser o que eu queria, mas muda de maneira importantíssima. Concordo. A reforma tributária não é para agora, cara. A reforma tributária vai terminar em 2040 e tanto. Entende? Se você pegar... Deve ser votado até amanhã. Se você pegar a Zona Franca de Manaus, que vai até 2070 e não sei o quê. É uma coisa de longuíssimo prazo. E que está todo mundo querendo e está todo mundo apoiando. Então, assim, você tem essas coisas que o Lula começou a fazer já em novembro, antes de tomar posse, com a PEC de transição, são decisões acertadíssimas. Se conseguir mudar o negócio do CARF, acho que vai conseguir mudar, quer dizer, vai aumentar a arrecadação em coisa de pelo menos uns 40 bilhões. Então, assim, a Standard Poor's, uma agência de classificação de risco, está percebendo que os nossos analistas não estavam percebendo. O Brasil está entrando no caminho certo. Entende? Então, assim, tá fazendo tudo certo. Pra que ficar dando capim gordura? Eu sou de Dois Córregos, eu sou caipira. Concordo pra que dar capim gordura pra extrema-direita? A S&P retomou, por exemplo, o grau de investimento, que é algo que é importante. É disso que ele está falando. Daqui a pouco você retoma o grau de investimento. Não retomou ainda, mas está numa perspectiva positiva. Pra que ficar dando capim pra extrema-direita? Pra que dar capim pra extrema-direita? Dar capim pra extrema-direita é ficar elogiando a Venezuela. Não, então, mas eu te pergunto, por que você acha? Machado de Assis explica. Porque todo mundo erra. Não, mas... Porque todo mundo erra, mas é porque recorrente. O jogo é extremamente complexo. Mas é recorrente, não é uma coisa que me parece dentro da esquerda, Vilela, dizer, assumir algumas coisas também é muito difícil. Você não acha que ele quer agradar alguma ala da esquerda? Claro que não é. Então, é isso que eu tô te dizendo. Não precisa. Sim, veja, ele é um ser humano como qualquer outro, ele tem a subjetividade dele e as convicções pessoais dele. Agora, seguramente existem forças dentro da esquerda que te compelem
Tchau, Fabi. Valeu, querida. Fininho, tchau, Fabi. Fabi estava indo embora a sorrelfa. Cuidado, tá? Como se dizia nos antigos editoriais do Estadão, estava indo embora a sorrelfa e a socapa. Valeu, Fabi. Vai com Deus. Veja, então é óbvio que ele tem a subjetividade dele, é óbvio que todo mundo comete erros de cálculos, às vezes você imagina o que é ser presidente da República e a cada dia você ter que fazer falas de 5, 6, 7 horas por dia. Em algum momento você vai dizer exatamente algo que não é saco te falando umas coisas. Exato, e que não é extremamente conveniente dizer. Como é que se você pensasse 2 vezes depois que você largou o microfone, talvez você dissesse acho que eu não deveria ter colocado isso dessa forma. Entendi. E ele tem as convicções pessoais dele e existe uma força à esquerda que o compele nesse sentido. Agora veja como seria fácil virar lá. A nossa Carta Magna... Você não acabou falando qual foi o maior erro, né? Só terminar essa, um pequeno parênteses. A nossa Carta Magna preconiza, no que diz respeito à forma como a gente conduz, enquanto nação, eu digo a gente, as nossas relações externas, que você precisa respeitar o princípio da autodeterminação dos povos. Era fácil seguir por aí. Acabou. Exato, era só dizer, olha, gente, não se mete não sou eu, Lula. O país se rege segundo esses e esses fundamentos e, portanto, cabe ao povo venezuelano, assim como cabe ao povo estadunidense, assim como cabe ao povo colombiano. Eu não vou entrar nisso, eu sou o presidente do Brasil. Exato. Eu não vou fazer nenhuma manifestação nesse sentido. E passar bem, é isso que o Reinaldo está dizendo. Não entre nesse tipo de seara, porque aí fica a mídia inteira um mês falando o adorador de ditador, o Lula não reconhece, os amigos, não sei, entende? Esse tipo de coisa. Os amigos ditadores. Exato. E assim, sem contestar o César e avançando um pouco nessa coisa ali, eu falei assim, a resposta está com o Machado de Assis, no que sentido, né? O Machado de Assis vai embora as postas, tem um trechinho que eu adoro, que ele diz assim, Deus o livre leitor de uma ideia fixa. Antes, um argueiro, uma trava nos olhos. Antes você ter um cisco no olho, antes você ter uma trava. Porque quando você tem determinadas ideias fixas, você vira refém da sua... Você é refém de ideias fixas. É ótimo. É bom não ter ideias fixas, porque senão você vira refém deles. Você não cresce. E aí no texto, ele lista um monte de personagens históricas, o trecho é maravilhoso, um monte de personagens históricas que mais ou menos se ferraram por causa de ideias fixas. Uhum. Então assim, o Lula tem uma formação, e eu não estou dizendo que ele é burro, não, ele é o político mais inteligente do Brasil. Eu só estou dizendo o seguinte, ele tem uma formação, ele também é vítima um pouco da formação dele, como eu sou, como ele é. Claro. Como você é. Claro. É cercado ali por algumas referências no que diz respeito à política externa, tal, tem um certo viés ainda anti-imperialista que pode ser muito positivo. Quando o Lula vai lá na União Europeia, mete o dedo na cara da União Europeia e fala, eu não vou negociar com vocês, se vocês ficarem me ameaçando... vocês estão sendo abusivos. Estão sendo abusivos? Isso aí, cara, está protegendo, inclusive, o agronegócio brasileiro. Porque as ameaças eram o agronegócio brasileiro. E é o Brasil, porque você deixa de ter divisas. Mas é o agronegócio. Eu até brinquei hoje, falei, quando é que o agronegócio vai se reunir para aplaudir o Lula de pé? Seja pelo valor do Plano Safra, o maior da história. Mais de 400 bi. Mais de 400 bi, 446 bi, considerando a agricultura familiar. Então, assim, quando ele faz isso, ele está correto. Quando ele ataca o protecionismo dos países ricos, ele está correto nesta visão que eu chamaria modernamente anti-imperialista. Porque, é claro,